Olha só, meu povo, se achegue mais perto que a história de hoje é daquelas que o sertão ainda guarda na memória, sussurrando quando o vento corta a caatinga ressequida. É história de sangue, de vingança, de uma dívida que atravessou 3 anos de silêncio. E de uma mulher que largou o cangaço por amor, mas voltou com a alma forjada em ferro frio. Quero mandar um grande abraço para minha amiga Cida Maria, cabra boa e fiel, que nunca perde uma das nossas histórias. Que Deus lhe guarde, minha comadre. E se você gosta desse tipo de história braba, já deixe seu like para sempre, o YouTube te enviar as melhores. Se inscreva no canal e comente de onde você está me assistindo. O punhal atravessou o pescoço do capanga antes que ele pudesse gritar. O sangue jorrou quente sobre a terra rachada, misturando-se à poeira que o vento da madrugada levantava. Maria das Dores limpou a lâmina na camisa do morto, seus olhos frios como pedra observando o corpo estremecer pela última vez. Não havia remorso naquele olhar, apenas a satisfação gelada de quem finalmente salda uma dívida antiga. Ao longe, os primeiros raios de sol começavam a tingir o céu de vermelho, como se o próprio firmamento sangrasse junto com o homem que jazia a seus pés. 3 anos haviam se passado desde que ela guardara suas armas. 3 anos tentando esquecer o cheiro de pólvora, o gosto metálico do medo alheio, o peso das cartucheiras cruzadas no peito. 3 anos construindo uma vida que parecia impossível. Uma vida ao lado de João Batista, o vaqueiro de olhos mansos que a fizera acreditar que uma cangaceira também podia conhecer a paz. Mas o sertão não esquece, e o sertão não perdoa. Maria das Dores nascera sob o signo da violência, filha de um pequeno sitiante que teve as terras roubadas pelo coronel Tertuliano Sampaio. Vira o pai ser espancado até a morte pelos jagunços do coronel, enquanto sua mãe era arrastada para dentro da casa grande. Tinha apenas 12 anos quando fugiu pela Caatinga, jurando vingança sobre o túmulo raso cavado com as próprias mãos. Foi o cangaceiro Zé Trovão quem a encontrou dias depois, mais morta que viva, devorando raízes de um buzeiro para sobreviver. O velho cabra da peste viu algo naqueles olhos, uma raiva tão pura, tão cristalina, que parecia capaz de incendiar o mundo. Essa menina vai longe, dissera ele aos companheiros, ou vai morrer tentando. Durante 8 anos, Maria das Dores cavalgou pelo sertão ao lado do bando de Zé Trovão. Aprendeu a atirar com a Winchester que pertencera a um soldado da Volante. Tornou-se rápida com a faca e implacável no gatilho. Sua fama cresceu como as lendas que se contam ao pé do fogo. Diziam que ela podia sentir o cheiro da traição, que seus olhos enxergavam no escuro como os de uma onça, que nunca errara um tiro quando a vida de um companheiro dependia de sua pontaria. Mas também diziam que ela tinha um defeito fatal para uma cangaceira. Tinha coração. Foi esse coração que a levou a poupar Damião Ferreira naquela tarde de julho, quando o bando invadiu a fazenda Santa Rita. O homem era capanga do coronel Inácio Sobral, conhecido por sua crueldade. Estava ferido, encurralado no curral, sem munição. Seria tão fácil acabar com ele quanto esmagar um escorpião. Mas ele tinha olhos de menino apavorado e lembrou Maria das Dores do irmão mais novo que ela perdera na infância. Vai, dissera ela, baixando a arma. Desaparece daqui e nunca mais cruza meu caminho. Damião jurara por tudo que era sagrado que jamais esqueceria aquela misericórdia. 3 meses depois, Maria das Dores conheceu João Batista. Era dia de feira em Quixeramobim, e ela estava disfarçada entre as mulheres que vendiam rapadura e farinha. O vaqueiro chegou montado num cavalo castanho, trazendo um bezerro recém-nascido nos braços. Tinha as mãos calejadas de quem trabalha honesto e um sorriso que parecia não conhecer a maldade. Quando seus olhos se encontraram, Maria das Dores sentiu algo que jamais experimentara, uma vertigem, como se a terra fugisse sob seus pés. Não era medo, era algo pior e melhor ao mesmo tempo. Era esperança. Essa seca tá braba, disse ele, apenas para puxar conversa. Mas vi no olho da ribação que vai chover em breve. Ela não respondeu. Não sabia como falar com um homem sem estar com o dedo no gatilho.
Mas João Batista voltou na feira seguinte, e na outra, e na outra. Trazia sempre um pretexto: comprar fumo, vender queijo, buscar uma encomenda. Na verdade, vinha ver aquela mulher de olhos tristes que parecia carregar o mundo nas costas. Levou 6 meses até ela contar quem realmente era. Estavam sentados à beira do açude seco, observando o crepúsculo tingir as nuvens de roxo e dourado. João Batista escutou em silêncio, sem julgamento, enquanto ela despejava anos de sangue e violência. "Eu não tenho medo de quem você foi", disse ele quando ela terminou. "Tenho medo de você nunca descobrir quem pode ser. Foi a coisa mais bonita que alguém já lhe dissera. Maria das Dores deixou o cangaço numa noite sem lua. Não se despediu de Zé Trovão. Sabia que o velho entenderia. Enterrou suas armas debaixo de um juazeiro centenário, guardando apenas uma pequena faca que pertencera à sua mãe. Depois cavalgou em direção ao rancho de João Batista, onde ele a esperava com a lamparina acesa na janela. Durante 2 anos, ela conheceu a paz. Aprendeu a ordenhar cabras, a fazer queijo coalho, a acordar sem sobressaltos quando o galo cantava. João Batista a tratava como se ela fosse feita de porcelana fina, daquelas que vinham da Europa nos baús dos coronéis ricos. À noite, deitados na rede sob as estrelas, ele traçava mapas invisíveis nas costas dela e falava de um futuro onde teriam filhos, plantariam roça, envelheceriam juntos. Ela quase acreditou que era possível. Foi numa terça-feira de março que tudo desmoronou. João Batista tinha ido à vila buscar mantimentos. Maria das Dores estava no quintal, pendurando roupas no varal, quando ouviu os tiros. 3 disparos secos, espaçados, profissionais. Seu coração já sabia antes de sua mente aceitar. Correu pela estrada empoeirada, descalça, com o vestido se rasgando nos espinhos da caatinga. Encontrou-o caído na frente do armazém, uma poça de sangue crescendo ao redor do corpo. Os olhos ainda estavam abertos, fitando o céu como se buscassem uma resposta que não viria. E ao lado dele, sorrindo com uma crueldade que gelava o sangue, estava Damião Ferreira, o homem que ela poupara, o homem que jurara gratidão eterna. "Era ele ou eu", disse Damião, guardando a pistola Colt no coldre. "O coronel Inácio mandou. Descobriu que você estava aqui, Dona Maria. Disse que cangaceiro não aposenta, só morre. E que quem ama cangaceiro, bem, paga o mesmo preço." Ele cuspiu no chão e montou no cavalo. "Agora tamo quites. Você me deixou viver uma vez. Eu te deixo viver hoje. Mas se nossos caminhos cruzarem de novo..." Não terminou a frase. Apenas esporeou o animal e desapareceu pela estrada, deixando uma nuvem de poeira vermelha. Maria das Dores segurou o corpo de João Batista contra o peito, sentindo o calor abandoná-lo aos poucos. Não chorou. Não gritou. Algo dentro dela havia morrido junto com ele, mas algo muito pior, muito mais perigoso, havia ressuscitado. Ela enterrou João Batista sob o mesmo juazeiro onde guardara suas armas. Cavou a sepultura com as próprias mãos, enquanto o sol escaldante queimava sua pele. Depois desenterrou a Winchester, as pistolas, a cartucheira. Limpou cada arma com cuidado reverente, como quem prepara um ritual sagrado. E então começou a caçada. Levou 3 anos para encontrar o rastro de Damião Ferreira. 3 anos percorrendo o sertão como um fantasma, ouvindo sussurros em feiras e mercados, comprando informações com as poucas joias que restavam da sua época de cangaceira. 3 anos nos quais Maria das Dores se transformou em algo diferente do que fora. Nem a cangaceira impulsiva de antes, nem a mulher apaziguada que amara João Batista. Agora era pura determinação destilada em carne e osso, fria como o metal de uma lâmina recém-afiada. A informação que procurava chegou numa tarde abafada de dezembro, trazida por um mascate velho e banguela que comercializava desde rendas belgas até rumores perigosos. Damião Ferreira estava trabalhando para o coronel Inácio Sobral na fazenda Olho d'Água, a 3 dias de cavalgada dali. Era o braço direito do coronel agora, temido e respeitado, usando um relógio de ouro no colete e botas de couro importado.
Dizem que ele se gaba da morte do vaqueiro, murmurou o Mascate, olhando por sobre o ombro como se as paredes pudessem ter ouvidos. Conta pros outros capangas que matou o homem da cangaceira mais perigosa do sertão e viveu para contar história. Maria das Dores pagou o dobro do que o velho pedia. Não por generosidade, mas para garantir seu silêncio. Chegou às proximidades da fazenda Olho d'Água, numa noite sem lua, quando até as cigarras pareciam ter medo de cantar. A propriedade do coronel Inácio era vasta, léguas e léguas de terra seca, onde o gado magro disputava os últimos tufos de capim com os bodes. A casa grande erguia-se no alto de uma colina, suas janelas iluminadas pela luz amarelada de lampiões a querosene, como olhos vigilantes sobre o domínio. Ela não tinha pressa. Pressa era coisa de amador, de quem deixa a raiva falar mais alto que a razão. Maria das Dores aprendera com Zé Trovão que a vingança é um prato que se saboreia devagar, planejando cada movimento como um jogador de xadrez planeja suas jogadas. Montou acampamento numa gruta escondida entre as pedras, a 2 horas de caminhada da fazenda. Durante uma semana inteira, observou a rotina do lugar através de um binóculo que pertencera a um oficial da polícia, presente de Zé Trovão, numa época que parecia pertencer a outra vida. Memorizou os horários da troca de guarda, os caminhos que os jagunços percorriam, os pontos cegos onde a vigilância falhava. E, principalmente, estudou os movimentos de Damião Ferreira. O homem se tornara arrogante com o tempo e o poder. Todas as manhãs, saía da casa grande montado num cavalo pampa, vistoriando as cercas e os pastos. Usava um chapéu de couro com enfeites de prata e tinha o costume de rodar o relógio de ouro entre os dedos enquanto dava ordens aos vaqueiros. À tarde voltava para almoçar e depois passava horas bebendo cachaça na varanda, gabando-se de suas façanhas para quem quisesse ouvir. À noite, quando os outros jagunços se recolhiam, Damião tinha o costume de caminhar até o curral para verificar os animais. Sempre sozinho, sempre desarmado. A pistola Colt ficava pendurada no cabide da entrada da casa grande, junto com o chapéu e a cartucheira. Foi esse descuido que Maria das Dores aguardava. Na 8ª noite de vigilância, quando a lua estava apenas uma unha fina no céu, ela fez seu movimento. Vestiu roupas escuras, amarrou os cabelos com um pano preto, lambuzou o rosto com barro para eliminar qualquer brilho da pele. Deixou a Winchester escondida. Esta era uma conta que se acertava com lâmina, não com bala. A faca que pertencera à sua mãe pesava reconfortante contra sua coxa, presa numa bainha de couro curtido. Desceu da gruta como uma sombra, movendo-se entre as rochas e a vegetação rala com a silenciosa expertise de quem passara anos fugindo de volantes e soldados. Conhecia cada som da caatinga à noite, o arrastar de uma cascavel, o pio distante de uma coruja, o farfalhar de um tatu-peba cavando sua toca. Qualquer barulho diferente desses a faria parar, imóvel como as pedras ao redor, até ter certeza de que o perigo passara. Levou 2 horas para percorrer a distância que de dia se fazia em 40 minutos. Quando finalmente alcançou a cerca dos fundos da fazenda, o coração batia firme e controlado em seu peito. Não havia nervosismo, não havia medo. Havia apenas a certeza fria e cristalina de quem sabe exatamente o que precisa fazer. Esperou agachada atrás do curral, ouvindo as vozes vindas da casa grande. Reconheceu a gargalhada alta de Damião, seguida pelo tinir de copos. Estavam bebendo, celebrando alguma vitória pequena. Melhor assim. O álcool tornava os homens lentos e confiantes. A espera durou quase 1 hora. Então, como ela previra, a porta da cozinha se abriu e Damião saiu, cambaleando ligeiramente. Acendeu um cigarro de palha, a brasa iluminando seu rosto por um instante. Caminhou em direção ao curral, assobiando uma cantiga desafinada. Maria das Dores esperou até ele estar a 3 passos de distância. Então se levantou das sombras, silenciosa como a própria morte. Damião a viu apenas no último segundo, mas já era tarde. A mão dela cobriu a boca dele antes que pudesse gritar,
e a faca encontrou o pescoço com a precisão de quem conhece anatomia pela experiência, não pelos livros. O corte foi profundo e certeiro, atravessando a jugular de um lado ao outro. Os olhos dele se arregalaram no reconhecimento, depois no terror, depois na aceitação. Maria das Dores segurou o corpo enquanto ele estremecia, observando a vida escorrer junto com o sangue. Quando finalmente ele parou de se mexer, ela o deitou cuidadosamente no chão, quase com ternura. "Agora tamo quites", sussurrou ela, ecoando as palavras que ele dissera 3 anos antes. Limpou a faca na camisa do morto, guardou-a na bainha e começou a se afastar. Mas antes de desaparecer entre as sombras, tirou do bolso uma pequena medalha de prata, a mesma que João Batista usava no pescoço, a única coisa que ela guardara dele além das lembranças. Colocou-a sobre o peito de Damião. Que encontrassem o corpo. Que soubessem quem fizera aquilo. Que o coronel Inácio Sobral compreendesse que a dívida não estava paga. Estava apenas começando a ser cobrada. Maria das Dores atravessou a cerca e desapareceu na noite, deixando para trás apenas o vento seco que varria a caatinga e o corpo de um homem que aprendera tarde demais que misericórdia não é fraqueza e que dívidas de sangue sempre são cobradas, mais cedo ou mais tarde. Quando alcançou seu acampamento na gruta, o primeiro clarão da manhã já começava a atingir o horizonte. Ela se sentou na entrada, observando o amanhecer sangrento, e pela primeira vez em 3 anos, permitiu-se um momento de algo parecido com paz. A primeira parcela da dívida estava paga, mas a conta ainda estava longe de ser saldada. O coronel Inácio Sobral ainda respirava, e enquanto ele respirasse, João Batista não descansaria em paz. O corpo de Damião Ferreira foi encontrado ao amanhecer por um vaqueiro que vinha ordenhar as cabras. O grito do homem ecoou pela fazenda como o berro de um animal ferido, acordando todos os jagunços e trabalhadores. Em minutos, a notícia chegou aos ouvidos do coronel Inácio Sobral, que desceu da casa grande ainda de camisolão, os pés descalços, o rosto contorcido numa fúria que fazia seus bigodes grisalhos tremerem. "Quem foi? Quem teve a ousadia?" bramiu ele, observando o corpo do capanga favorito estendido na poeira. A medalha de prata sobre o peito brilhava sob os primeiros raios de sol, zombeteira. Foi o velho Sebastião, jagunço de confiança com mais de 30 anos de serviço, quem pegou a medalha com dedos trêmulos. Virou-a entre os dedos calejados, estudando a inscrição gasta pelo tempo. "João Batista, proteção divina." "Coroné", disse ele, a voz baixa e prenhe de significado. Isso aqui é marca de vingança antiga. E se é o que tô pensando? Fala logo, homem." Maria das Dores, a cangaceira que se amansou pelo vaqueiro. O vaqueiro que Damião matou há 3 anos, amando do Senhor. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sólido. O coronel Inácio arrancou a medalha das mãos de Sebastião. Estudou-a com olhos que se estreitavam como fendas. Então, para surpresa de todos os presentes, começou a rir. Uma risada rouca, sem alegria, que soava mais como o latido de um cachorro raivoso. "Essa cabra macho teve peito de voltar. Depois de 3 anos escondida feito rato, teve a ousadia de pisar na minha propriedade e matar meu melhor homem." Cuspiu no chão. "Pois que venha. Quero ver se tem coragem de olhar nos meus olhos antes de morrer." O que o coronel Inácio não sabia, e Maria das Dores tampouco, era que Damião Ferreira guardava um segredo. Um segredo que ele levara para a sepultura rasa cavada às pressas nos fundos do cemitério da fazenda. 3 anos antes, quando recebera a ordem de matar João Batista, Damião questionara o coronel. "Mas por que, patrão? O vaqueiro não mexe com ninguém, trabalha honesto, não deve nada." Inácio Sobral enchera 2 copos de cachaça de alambique, guardada numa garrafa de cristal que viera de Portugal. Oferecera um a Damião antes de responder, pesando cada palavra como quem pesa ouro. Porque Maria das Dores viu algo que não devia, porque ela esteve na fazenda Santa Rita naquele julho maldito, porque ela pode ter guardado provas que me enforcariam na praça pública se chegassem aos ouvidos certos. "Provas de quê, patrão?" O coronel bebera o conteúdo do copo de um gole só.
limpara a boca com as costas da mão. Do que aconteceu com o padre Anselmo, do motivo real pelo qual a capela pegou fogo, dos gritos que vieram de dentro antes das chamas. Damião sentira um calafrio subir pela espinha. Todos conheciam a história oficial. O padre Anselmo morrera num acidente, uma vela caída durante a missa. Mas sempre houvera rumores, sussurros nas feiras, olhares desconfiados. E agora? Mate o vaqueiro, ordenara o coronel. Traga ela de volta pra raiva, pra loucura. Mulher doida de dor não pensa direito, não guarda provas, não faz planos. Só quer vingança. E quando ela vier atrás de você, eu estarei esperando. Mas Damião cometeu 2 erros fatais naquele dia de março, 3 anos atrás. Primeiro, subestimou a paciência de Maria das Dores. Segundo, guardou uma carta do coronel Inácio, a ordem escrita de executar João Batista, como seguro de vida, caso precisasse se proteger de seu próprio patrão no futuro. Essa carta estava escondida numa caixa de charutos dentro do baú de Damião, na casa dos capangas. E na manhã seguinte ao assassinato, seria encontrada por alguém que ninguém esperava. Maria das Dores cavalgava para longe da fazenda Olho d'Água, quando o sol finalmente rompeu o horizonte. Tinha planejado sumir na Caatinga, deixar o coronel Inácio fervilhar em sua própria raiva por algumas semanas, antes de voltar para acertar a conta final. Mas o destino, que no sertão tem mais voltas que trilha de cobra, preparava uma surpresa. Ao contornar um afloramento de pedras, quase atropelou uma figura pequena agachada junto a um mandacaru. Era uma menina, não mais que 10 ou 11 anos, com um vestido remendado e pés descalços cobertos de poeira. Nos braços magros, segurava um embrulho feito de panos. Maria das Dores puxou as rédeas com violência, fazendo o cavalo empinar. A mão voou instintivamente para a Winchester atravessada na sela. Mas a menina não correu. Apenas a olhou com aqueles olhos grandes demais para o rosto miúdo. Olhos que pareciam ter visto coisas que nenhuma criança deveria ver. "A senhora é Maria das Dores?" perguntou a menina, a voz firme apesar do corpo franzino. Toda na experiência de Maria das Dores gritava perigo. Nunca deu nome, nunca confirme, nunca confie. Mas havia algo na menina, uma determinação que ela reconhecia, a mesma que vira no próprio reflexo aos 12 anos, fugindo pela Caatinga com fome e sede, mas com a raiva mantendo-a viva. "Quem quer saber? Meu nome é Ritinha. Era filha de criação de Damião Ferreira." A menina engoliu seco. "Ele não era pai de sangue, mas me criou desde bebê. Dizem que minha mãe morreu no parto e que ele me achou chorando numa estrada." Maria das Dores sentiu algo gelado descer por sua espinha. Não podia ser. Não devia ser. "Por que tá me procurando, menina?" Ritinha estendeu o embrulho de panos. "Porque encontrei isso no baú dele ontem, antes de descobrirem o corpo. Tava escondido no fundo falso, junto com um punhado de moedas de ouro e essa carta." Ela abriu o embrulho, revelando um envelope amarelado pelo tempo, e para total choque de Maria das Dores, um medalhão feminino de prata com uma foto desbotada dentro. A foto mostrava uma mulher jovem, sorrindo, segurando um bebê nos braços. Era a mãe de Maria das Dores. E o bebê era ela mesma. Como você conseguiu isso?" A voz de Maria das Dores saiu rouca, quase inaudível. "Tava junto com esta carta." Ritinha estendeu o envelope. "Não sei ler direito, mas consegui entender umas partes. Fala de você, fala de uma dívida. E fala de um segredo que o coronel Inácio quer enterrado." Com dedos trêmulos, Maria das Dores abriu a carta. Era a caligrafia rebuscada do coronel Inácio, escrita em papel timbrado com o brasão da família Sobral. Um leão rampante dourado sobre fundo vermelho. "Damião, execute o vaqueiro João Batista na terça-feira. Seja limpo, rápido, público. Quero que Maria das Dores saiba que foi você. Quero que ela volte cega de raiva. Ela não pode saber a verdade sobre a mãe dela. Não pode descobrir que Marieta não morreu de tifo como todos pensam. Não pode saber que foi minha ordem que a levou para a Casa Grande naquela noite.
depois que executei o pai dela. E principalmente, não pode descobrir o que o padre Anselmo viu, o que ele ameaçou revelar, porque a capela teve que arder com ele dentro. Se Maria das Dores começar a juntar as peças, se ela conversar com as pessoas certas, se ela descobrir que sua mãe morreu tentando proteger uma criança que não era dela, todo o meu império desmorona. Execute o vaqueiro. Traga ela de volta pro ódio. Uma mulher cega de vingança não investiga o passado. Apenas ataca o presente. Sua recompensa: 200 moedas de ouro e a fazenda Santa Rita quando eu morrer. Coronel Inácio Sobral. Maria das Dores leu a carta 3 vezes, cada palavra caindo em sua mente como pedras num poço sem fundo. Sua mãe não morrera de tifo. O padre Anselmo fora assassinado. Havia uma criança envolvida. E João Batista fora morto não por acaso, não por crueldade gratuita, mas como isca, como armadilha. Damião guardou essa carta, sussurrou ela. Ritinha acenou. Ele era esperto. Dizia sempre que homem precisa ter um trunfo na manga quando trabalha para coronel. Que lealdade não alimenta ninguém quando a maré vira. Maria das Dores olhou para a menina com novos olhos. Por que você está me mostrando isso? Eu matei o homem que te criou. Porque ontem à noite, antes de dormir, ouvi ele conversando com os outros capangas. Damião estava bêbado, mas falou que tinha um remorso. Disse que matar o vaqueiro foi a pior coisa que já fez. Que você tinha poupado a vida dele uma vez, e ele pagou matando o homem que você amava. A menina limpou uma lágrima que escorria pelo rosto sujo. Disse que se acontecesse algo com ele, eu devia procurar você. Devia te dar o medalhão e a carta. Devia te falar a verdade. Que verdade? Ritinha respirou fundo. Que ele não me achou na estrada. Que tirou eu de uma casa incendiada há 11 anos. Uma casa onde gritavam o nome de Marieta, dizendo para soltarem a criança. O mundo pareceu parar de girar. Maria das Dores desceu do cavalo, as pernas bambas, o coração trovejando no peito como cascos de boiada em disparada. A capela, sussurrou ela. A capela que ardeu, o padre Anselmo que morreu, minha mãe que desapareceu na mesma semana. Não era uma capela, disse Ritinha. Era a casa dos fundos da fazenda do coronel, a que ele mandou derrubar depois do incêndio. Damião me contou tudo numa noite que bebeu demais. Disse que sua mãe, Dona Marieta, trabalhava lá. Que ela descobriu que o coronel tinha uma filha bastarda trancada naquele lugar. Uma filha que ele teve com uma escrava fugida. Uma filha que podia destruir seu casamento, sua reputação, sua aliança com as famílias poderosas. As peças começavam a se encaixar, formando um mosaico terrível. O padre Anselmo descobriu, continuou a menina. Ameaçou denunciar. Sua mãe, Dona Marieta, tentou salvar a criança quando o coronel mandou tocar fogo no lugar. Damião conseguiu tirar a menina, mas sua mãe ficou presa dentro. E essa criança? Maria das Dores mal conseguia formar as palavras. Era eu, disse Ritinha. Sou filha do coronel Inácio Sobral, e sua mãe morreu me salvando. O silêncio que se seguiu era quebrado apenas pelo vento que assobiava entre as pedras da caatinga, carregando poeira e segredos antigos. Maria das Dores caiu de joelhos, o medalhão apertado contra o peito, os soluços rasgando sua garganta depois de 3 anos sem uma única lágrima. Chorara a morte de João Batista com os olhos secos, transformara a dor em raiva, a raiva em vingança. Mas agora, diante da verdade sobre sua mãe, sobre o sacrifício final de Marieta para salvar a filha do homem que destruíra sua família, era demais. Era pesado demais para carregar sozinha. Ele usou minha mãe e depois a matou para esconder o próprio sangue, disse ela, a voz saindo num rosnado animal. Matou o padre que podia denunciá-lo. Matou João Batista para me deixar cega de ódio. Tudo para proteger sua maldita reputação. Ritinha se agachou ao lado dela, colocou a mão pequena sobre o ombro trêmulo de Maria das Dores. Agora você sabe a verdade. A pergunta é, o que vai fazer com ela?
Maria das Dores limpou as lágrimas, respirou fundo, ergueu-se do chão com uma determinação renovada. Não era mais apenas vingança pessoal. Era justiça para sua mãe. Era exposição de crimes enterrados sob mentiras e cinzas. Era o acerto de uma dívida que atravessava gerações. E pela primeira vez em 3 anos, ela não estava sozinha. "Vamos derrubar um coronel", disse ela, estendendo a mão para Ritinha. "E vamos fazer o sertão inteiro saber a verdade." A menina apertou aquela mão calejada, sentindo pela primeira vez na vida que talvez, apenas talvez, houvesse justiça neste mundo cruel. Elas não sabiam ainda, mas o coronel Inácio Sobral já preparava sua própria jogada. E o tabuleiro estava prestes a ficar muito mais perigoso. A fazenda Olho d'Água fervilhava como formigueiro cutucado com vara. O coronel Inácio Sobral convocara todos os seus jagunços. 23 homens armados até os dentes, cada um com um histórico de sangue que faria um matador profissional corar de inveja. Estavam reunidos no terreiro da Casa Grande, sob o sol escaldante do meio-dia, esperando as ordens do patrão. Inácio surgiu na varanda vestindo seu melhor terno de linho branco, importado de Recife, colete de seda com corrente de ouro atravessada. Nos dedos, 3 anéis de brasão, cada um representando uma família tradicional do sertão com quem tinha aliança selada em sangue e casamento. Acendeu um charuto cubano, soprou a fumaça sobre os homens reunidos, saboreando o poder que emanava daquele momento. "Meus cabras", começou ele, a voz tonitruante. "Um rato teve a ousadia de entrar em minha casa e matar meu melhor homem. Mas não foi rato qualquer. Foi Maria das Dores, a cangaceira que todos julgavam morta ou escondida." Murmúrios correram entre os jagunços. O nome de Maria das Dores ainda provocava reações viscerais. Respeito misturado com medo, admiração temperada com cautela. "Essa mulher", continuou o coronel, "matou Damião covardemente, de noite pelas costas, e deixou uma marca, uma provocação." Ergueu a medalha de João Batista, deixando-a balançar hipnoticamente sob a luz do sol. "Mas o que ela não sabe é que eu esperava por isso. Rezei para que ela fosse tola o suficiente para voltar." Sebastião, o jagunço mais velho, deu um passo à frente. "Coroné, com o perdão da palavra, mas Maria das Dores não é mulher para subestimar. Ela cavalgou com Zé Trovão por 8 anos. Dizem que matou 17 homens em combate, sem contar as volantes que emboscou. Se ela voltou é porque tem plano." "Plano?" Inácio deu uma gargalhada seca. "Que plano pode ter uma mulher sozinha contra 23 dos melhores atiradores do sertão? Que plano pode ter alguém consumido por vingança contra um homem que controla 3 fazendas, 2 povoados e tem o delegado no bolso?" O que o coronel não sabia é que naquele exato momento, Maria das Dores e Ritinha não estavam fugindo. Estavam a menos de meia légua dali, escondidas numa gruta que dava visão privilegiada da fazenda, observando cada movimento através do binóculo. "Ele está reunindo os jagunços", murmurou Maria das Dores, o instrumento colado aos olhos. "Preparando caçada. Temos umas 6 horas antes de começarem a vasculhar a caatinga." Ritinha mexia nervosamente no medalhão que agora pendia de seu pescoço. O mesmo medalhão com a foto de Marieta. "E o que vamos fazer? São mais de 20 homens armados contra nós duas. E eu nem sei atirar direito." Maria das Dores baixou o binóculo, estudou a menina com atenção. Havia algo nela, uma fibra, uma determinação, que lembrava não apenas Marieta, mas a própria Maria aos 12 anos. Crua, sem lapidação, mas com potencial de se tornar aço temperado. "Você disse que Damião te ensinou a atirar?" "Ensinou, mas só em latas velhas, nunca em gente. Atirar em gente não é tão diferente, só que as latas não atiram de volta." Maria das Dores puxou a pistola menor do coldre, uma Colt .38 com cabo de madrepérola, e estendeu para Ritinha. "Essa aqui pertenceu a uma mulher que cavalgou comigo. Chamava-se Cissa, e era a melhor atiradora do bando de Zé Trovão. Morreu protegendo as crianças de um povoado durante ataque de volantes." Ritinha pegou a arma com reverência, sentindo o peso familiar e assustador do metal.
Mas não vamos enfrentar 20 jagunços de frente, continuou Maria das Dores. Isso seria suicídio, não vingança. Vamos fazer o que o sertão ensina desde sempre, usar a inteligência onde a força falta. E eu tenho um plano. Que plano? Maria das Dores sorriu. Não um sorriso de alegria, mas aquele tipo de sorriso que precede tempestades. Vamos fazer o coronel Inácio pagar suas dívidas de uma vez por todas. Mas antes precisamos de aliados. E eu sei exatamente onde encontrá-los. O sol já deitava no horizonte quando as duas chegaram ao arraial de Canudinho, um ajuntamento miserável de casebres de taipa, onde viviam os trabalhadores expulsos das fazendas, os fugitivos da seca, os desesperados que vendiam o suor por um prato de feijão. Era o tipo de lugar que coronéis fingiam não existir, embora se alimentassem de sua miséria como urubus se alimentam de carniça. Maria das Dores conhecia Canudinho bem. Fora ali que o bando de Zé Trovão distribuía parte do que roubava das fazendas, não por bondade, mas por estratégia. Povo bem alimentado não denuncia cangaceiro. Povo grato esconde e protege. Desceram dos cavalos em frente à bodega de seu Lunga, um velho cego que havia perdido a visão numa surra de jagunços do coronel Tertuliano, décadas atrás. O homem estava sentado na soleira da porta, tocando uma rabeca desafinada, quando ouviu o farfalhar das saias de Maria das Dores. Esse andar eu conheço, disse ele sem levantar a cabeça. Passos leves, mas determinados. Pés acostumados a fugir e lutar ao mesmo tempo. Maria das Dores é você? Sou eu, seu Lunga. O velho pousou a rabeca, um sorriso banguela rasgando o rosto enrugado. Pensei que tinha morrido, menina. Ou pior, pensei que tinha se amansado de vez. A mulher amansada morreu há 3 anos. A que voltou tem contas a acertar. Lunga acenou com a cabeça, como se pudesse ver além da escuridão que tomara seus olhos. Ouvi falar. Damião Ferreira amanheceu com a garganta cortada. Os jagunços do coronel Inácio tão revirando o sertão atrás de você. Fez uma pausa. Também ouvi outro rumor. Dizem que você não tá sozinha. Dizem que anda com uma menina. Ritinha deu um passo à frente. Sou Ritinha, filha de Damião. O silêncio que se seguiu era pesado. Seu Lunga virou o rosto na direção da voz da menina, e pela primeira vez, uma expressão de genuína surpresa cruzou suas feições. A menina da casa que ardeu, sussurrou ele. A criança que Marieta salvou. Então você sobreviveu. O senhor sabia? Perguntou Maria das Dores, a voz tensa. Todo mundo sabia, menina. Ou melhor, todo mundo desconfiava. Mas falar contra o coronel Inácio é assinar sentença de morte. Então a gente guardava as suspeitas bem fundo, onde nem a própria consciência podia alcançar. Ele cuspiu no chão. Covardia? Pode ser. Mas sobrevivência também. Nem todos nascem para ser heróis. Maria das Dores se agachou ao lado do velho, a voz baixa e urgente. Preciso de sua ajuda, seu Lunga. Preciso reunir gente. Gente que sofreu nas mãos do coronel Inácio. Gente que quer ver justiça feita, mesmo que o preço seja alto. Você tá pedindo uma revolta, disse o velho, pesando cada palavra. Tá pedindo para essas pessoas colocarem a vida na linha contra o homem mais poderoso de 3 municípios. Estou pedindo que escolham morrer de joelhos esperando migalhas ou morrer de pé lutando por dignidade. Lunga ficou em silêncio por longos segundos, os dedos tamborilando no braço da cadeira de balanço. Finalmente acenou com a cabeça. Tem um homem aqui. Chama-se Cícero. Perdeu a filha para as vontades do coronel há 5 anos. Menina de 15 anos que foi levada para Casa Grande e voltou 3 dias depois, muda e de olhar quebrado. Se matou 1 semana depois, se jogou no poço. A voz de Lunga tremeu. Cícero jurou vingança, mas é homem sozinho, sem armas, sem coragem para enfrentar os jagunços. Mas se você der a ele uma chance, leve-me até ele. Cícero era um homem de 40 e poucos anos, mas parecia ter 60. O sofrimento havia cavado sulcos profundos em seu rosto, transformando-o numa máscara viva de dor contida. Quando Maria das Dores explicou seu plano,
Os olhos dele brilharam com uma intensidade que assustava. Eu ajudo, disse ele, a voz rouca. Não por mim, por minha Francisca, para que o nome dela não morra em vão. Não será em vão, prometeu Maria das Dores. Mas preciso de mais gente. Preciso de pelo menos 10 homens dispostos a arriscar tudo. Cícero sorriu. Um sorriso amargo, carregado de anos de humilhação engolida. 10? Eu te arrumo 20. Cada família deste arraial tem uma história de horror para contar sobre o coronel Inácio. O problema nunca foi falta de vontade, foi falta de esperança. E agora? Agora você voltou. E cangaceiro que volta não é para se esconder. É para fazer justiça. Ao longo da noite, Canudinho se transformou num formigueiro secreto de preparação. Homens e mulheres surgiram das sombras, cada um trazendo uma história de dor, uma sede de vingança, uma centelha de coragem que apenas precisava ser soprada para virar chama. Maria das Dores os organizou com a expertise de quem liderou emboscadas e ataques durante anos. Distribuiu as poucas armas que tinha, ensinou técnicas básicas de tiro e camuflagem, explicou que não venceriam pela força, mas pela surpresa e pela determinação. Amanhã, ao anoitecer, disse ela, a voz firme, vamos até a fazenda Olho d'Água. Não para matar todos os jagunços, seria impossível, mas para expor os crimes do coronel, para fazer o sertão inteiro saber o que ele fez com minha mãe, com o padre Anselmo, com a filha de Cícero, com tantos outros. E como vamos fazer isso? Perguntou uma mulher magra que havia perdido o marido numa surra de capangas. Maria das Dores abriu um sorriso. Com a arma mais poderosa que existe, a verdade. E com um elemento que o coronel jamais esperaria. Ritinha deu um passo à frente. Eu, a filha bastarda que ele tentou queimar viva. A prova viva de seus crimes. Um murmúrio percorreu o grupo. A ideia era ousada, perigosa, potencialmente suicida. Mas pela primeira vez em décadas, as pessoas de Canudinho sentiam algo que haviam esquecido. Esperança. Enquanto planejavam os detalhes, ninguém percebeu a sombra que se movia entre os casebres. Ninguém viu o homem magro e encurvado que ouvia cada palavra, memorizava cada detalhe, antes de desaparecer silenciosamente na escuridão da caatinga. Ninguém suspeitava que entre os desesperados de Canudinho havia um informante do coronel Inácio. Um homem comprado não com ouro, mas com algo mais precioso. A promessa de conseguir remédios para o filho doente. E quando o amanhecer chegasse, o coronel saberia exatamente onde encontrar Maria das Dores. A armadilha estava pronta. A questão era: quem caçava quem? O informante chegou à fazenda Olho d'Água antes do sol nascer. O cavalo espumando de tanto galopar. Seu nome era Tonho. Um homem de meia idade com os ombros curvados pelo peso de escolhas impossíveis. Enquanto esperava ser recebido pelo coronel, suas mãos tremiam, não de medo, mas de vergonha. Vendera seus vizinhos, seus amigos, a memória da própria dignidade, tudo por um vidro de quinino que poderia salvar o filho de 8 anos que ardia em febre. O coronel Inácio o recebeu no escritório. Uma sala forrada de madeira de jacarandá, com prateleiras repletas de livros que nunca lera. Apenas comprava para impressionar visitantes. Sobre a mesa, uma garrafa de conhaque francês e 2 copos de cristal que valiam mais que a casa de Tonho. Fala, ordenou o coronel sem oferecer assento. Tonho engoliu seco. Canudinho, patrão. Maria das Dores está reunindo gente lá. 20, talvez 30 pessoas. Planejam vir para cá amanhã ao anoitecer. Inácio encheu um copo de conhaque, bebeu devagar, saboreando. 30 miseráveis armados com o quê? Enxadas? Foices? Ela tem armas, patrão. Não muitas, mas tem. E... Tonho hesitou, o suor escorrendo pela testa apesar do frio da madrugada. Tem a menina. Que menina? A que Damião criou, Ritinha. Maria das Dores está dizendo que ela é filha sua, com uma escrava. Tá dizendo que a senhora tentou matar a criança no incêndio, que Dona Marieta morreu salvando ela.
O silêncio que se seguiu era tão denso que Tonho podia ouvir o próprio coração martelando. O coronel Inácio pousou o copo com cuidado exagerado, como quem tenta controlar uma fúria monumental. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, perigosamente calma. Essa mentira já chegou aos ouvidos de quantas pessoas? De todos em Canudinho, patrão. Mas é gente pobre, sem voz, sem importância. Imbecil. O grito fez Tonho dar um pulo. Não entende nada, não importa se são pobres. Rumores assim se espalham como fogo na caatinga seca. Chegam às fazendas vizinhas, aos ouvidos das famílias que sustentam meu poder, aos padres que poderiam questionar meus casamentos de conveniência. Inácio socou a mesa, fazendo os copos tremeram. Se essa história se confirmar, se essa menina for mesmo quem Maria das Dores diz que é, minha aliança com os Tavares desmorona. Meu casamento com Dona Eulália se torna inválido. Minhas terras podem ser questionadas. Tonho encolheu-se, desejando poder desaparecer entre as tábuas do assoalho. O coronel respirou fundo, forçando-se a recuperar o controle. Sua mente, afiada por décadas de manipulação política e sobrevivência no sertão implacável, já calculava jogadas e contra-jogadas. "Sebastião!" gritou ele. O velho jagunço entrou segundos depois, como se estivesse esperando do lado de fora. O que provavelmente estava. "Reúna os homens. Todos. Quero 20 jagunços a cavalo em meia hora. Vamos atacar Canudinho, patrão?" "Não. Vamos fazer algo melhor." Um sorriso cruel surgiu no rosto de Inácio. "Vamos fazer exatamente o que Maria das Dores espera que façamos. Vamos cair na armadilha dela." Sebastião franziu a testa, confuso. "Aquela cabra macho é inteligente." Continuou o coronel. "Sabe que não pode me enfrentar diretamente. Então criou esse teatro todo, essa história de levantar o povo, de expor meus crimes. Quer que eu ataque Canudinho, que massacre os pobres coitados. Quer transformar isso em mártires, em lenda." Inácio acenou negativamente. "Mas vou dar a ela algo que não espera. Vou aparecer desarmado, sozinho, pedindo conversa." "Coroné, isso é loucura. Ela vai te matar na hora." "Não vai, porque vou levar a verdadeira arma que ela não pode lutar. Testemunhas. Vou levar o delegado, o juiz, o padre de São Miguel. Vou transformar isso num julgamento público." O sorriso se alargou. "E adivinha quem tem os melhores advogados, os documentos mais bem forjados, as testemunhas mais bem pagas?" Sebastião começou a entender, uma expressão de admiração relutante surgindo em seu rosto envelhecido. "Mas e a menina?" perguntou Tonho, a voz trêmula. "E se ela realmente for sua filha?" O coronel Inácio pegou um charuto, cortou a ponta com uma pequena guilhotina de prata, acendeu-o com vagar. "Então será uma bastarda mentirosa tentando roubar minha herança. Será uma oportunista treinada por Maria das Dores para inventar histórias. Será qualquer coisa que eu precise que ela seja." Soprou a fumaça. "E quando isso terminar, tanto ela quanto Maria das Dores estarão mortas. Só que dessa vez, legalmente." Em Canudinho, Maria das Dores sentia uma inquietação que não conseguia nomear. Estava no telhado do casebre de seu Lunga, observando a estrada que levava à fazenda Olho d'Água através do binóculo. Nada se movia além do vento que levantava redemoinhos de poeira. Silêncio demais. Calmo demais. O coronel Inácio deveria ter enviado jagunços para vasculhar a região ao amanhecer. Deveria estar revirando cada pedra, cada gruta. Mas não havia movimento algum. E isso a preocupava mais do que uma caçada aberta. "Viu algo?" perguntou Ritinha, subindo pela escada de pau roliço. "Nada. E é isso que me preocupa." Maria das Dores baixou o binóculo. Inácio Sobral não é homem de ficar parado quando provocado. Ele deveria estar furioso, impulsivo, cego de raiva. Mas está quieto, planejando. Talvez ele tenha medo? Coronéis como ele não sentem medo. Sentem cálculo. Maria das Dores olhou para a menina. "Ritinha, preciso que me responda com sinceridade. Se as coisas ficarem feias, se você tiver que escolher entre justiça e sobrevivência,
O que vai escolher? A menina não hesitou. Justiça. Minha mãe de sangue morreu para me salvar. Dona Marieta morreu para me salvar. Damião, com todos seus defeitos, me criou sabendo que isso podia custar a vida dele. Eu devo a todas essas pessoas mais do que minha sobrevivência. Devo a verdade. Maria das Dores sentiu algo estranho apertar seu peito. Orgulho, talvez. Ou a dolorosa certeza de que estava arrastando uma criança para um confronto que podia terminar em tragédia. Então se prepare, porque o coronel vai jogar sujo. E quando homens poderosos jogam sujo, os inocentes pagam o preço. Desceram do telhado e entraram no casebre, onde Cícero e os outros aguardavam. 23 homens e mulheres, a maioria magra demais, velha demais, assustada demais. Mas nos olhos de cada um, ardia uma determinação que décadas de opressão não conseguira apagar completamente. Mudança de planos, anunciou Maria das Dores. Não vamos à fazenda Olho d'Água. Murmúrios de confusão. O coronel está nos esperando. Preparou algo. Não sei o que, mas sinto no ar. Ela olhou para cada rosto. Então vamos fazer diferente. Vamos à igreja de São Miguel no povoado. Vamos pedir proteção ao padre. Vamos contar nossa história na frente de testemunhas que ele não pode comprar ou ameaçar tão facilmente. O padre vai nos ouvir? Perguntou uma mulher. O padre Geraldo é homem justo. Conheci ele nos tempos do cangaço. Ele enterrou companheiros meus, rezou por nossas almas mesmo sabendo que éramos considerados bandidos. Se há um homem de Deus neste sertão maldito, é ele. A decisão estava tomada. Recolheram os poucos pertences, as armas improvisadas, as esperanças frágeis. Quando o sol chegou ao meio do céu, o grupo partiu de Canudinho em silêncio, uma procissão de esquecidos marchando em busca de uma justiça que sempre lhes fora negada. O que não sabiam é que 3 léguas à frente, na igreja de São Miguel, o coronel Inácio Sobral já os esperava. Sentado no banco da frente, vestido em seu melhor terno, cercado pelo delegado, pelo juiz, por testemunhas compradas e documentos forjados, e ao lado dele, algemado e sangrando, estava Zé Trovão, o velho cangaceiro que criara Maria das Dores, o homem que ela considerava mais pai que seu próprio pai. Capturado após anos de fuga, trazido como moeda de troca, como arma psicológica, a armadilha era perfeita, e Maria das Dores marchava diretamente para dentro dela, sem saber que cada passo a aproximava não da justiça, mas de uma escolha impossível, a vida de Zé Trovão ou a exposição dos crimes do coronel. Ela poderia ter apenas uma, e o coronel Inácio sabia exatamente isso. A igreja de São Miguel erguia-se solitária no alto de uma colina vermelha, suas paredes caiadas descascando sob o sol implacável. Era uma construção modesta, 4 paredes, um campanário torto, bancos de madeira corroídos por cupins. Mas para aquela gente esquecida do sertão, era o único lugar onde ainda podiam fingir que Deus os ouvia. Maria das Dores parou o grupo a 100 metros da igreja. Algo estava errado. Cavalos demais amarrados do lado de fora. Movimento onde deveria haver quietude. Fiquem aqui, ordenou ela, a mão voando para a Winchester. Vou ver o que... Maria! A voz que a interrompeu era fraca, gasta, mas inconfundível. Ela congelou. Conhecia aquela voz melhor que a própria. Era a voz que lhe ensinara a atirar, a sobreviver, a se tornar lenda. Era a voz que cantava toadas ao redor do fogo, que contava histórias de cangaceiros antigos, que a acolhera quando tinha 12 anos e nada além de ódio no coração. Zé Trovão, sussurrou ela, sentindo o mundo inclinar sob seus pés. A porta da igreja se abriu e o coronel Inácio surgiu, arrastando consigo um homem que mal se mantinha em pé. Zé Trovão tinha 70 anos agora, o corpo curvado pela idade e pelas surras recentes. Sangue seco manchava sua camisa rasgada. Mas os olhos, aqueles olhos de águia que enxergavam através das mentiras, ainda brilhavam com a mesma intensidade.
Bom dia, Maria das Dores, disse o coronel, a voz cordial demais, perigosa demais. Trouxe um velho amigo seu para a nossa conversa. Ritinha agarrou o braço de Maria das Dores. É armadilha. Temos que ir embora. Não posso deixá-lo. É o que ele quer. É para isso que trouxe o velho. Maria das Dores sabia. Claro que sabia. Mas conhecimento e ação são coisas diferentes. Ver Zé Trovão naquele estado, ver o homem que a criara sendo usado como isca, fazia algo primitivo e incontrolável rugir em seu peito. Entre, Maria, chamou o coronel. Sozinha, ou o velho morre aqui mesmo, na frente de todos. Para provar o ponto, encostou uma pistola Remington na têmpora de Zé Trovão. O cangaceiro nem piscou, mas Maria das Dores viu seus dedos tremerem. Não de medo, mas de raiva impotente. Vou entrar, disse ela, entregando a Winchester a Cícero. Se eu não sair em 1 hora, vão embora. Espalhem a história. Contem a verdade, mesmo que eu não esteja viva para vê-la revelada. Maria, não. É ordem, Cícero. Ela caminhou em direção à igreja, cada passo medido, controlado. A faca escondida na bota pesava reconfortante contra sua panturrilha. Tinha também uma pequena Derringer de 2 canos presa entre os seios, arma de último recurso. Se fosse morrer, levaria pelo menos um demônio consigo. A igreja estava lotada. O delegado Raimundo, gordo e suado, sentado na primeira fileira. O juiz Tertuliano, primo distante do coronel, fingindo imparcialidade atrás de óculos de lentes grossas importados da Inglaterra. O padre Geraldo, velho e cansado, de pé junto ao altar com expressão de quem testemunha a própria fé ser prostituída. E nos bancos de trás, 6 jagunços armados, dedos nos gatilhos, olhos frios como os de serpentes. Sente-se, ordenou o coronel, apontando para um banquinho no centro da igreja, como se fosse uma ré em julgamento. Maria das Dores obedeceu, mas manteve as costas retas, a cabeça erguida. Não lhes daria a satisfação de vê-la curvada. Padre Geraldo, começou o coronel, a voz assumindo tom solene, teatral. Esta mulher, Maria das Dores, apareceu em minhas terras fazendo acusações graves contra mim. Diz que matei sua mãe, diz que queimei uma criança viva, diz que assassinei um padre. Fez uma pausa para efeito. Diz que tem uma filha bastarda que escondi do mundo. O padre Geraldo olhou para Maria das Dores com olhos tristes, mas resignados. São acusações sérias, minha filha. Tem provas? Tenho a carta de próprio punho do coronel ordenando a morte de João Batista. Tenho a menina que sobreviveu ao incêndio. Tenho testemunhas em Canudinho. Testemunhas. O coronel deu uma risada. Miseráveis que odiariam qualquer coronel por princípio? Uma carta que pode ter sido forjada. Uma menina que você mesma pode ter treinado para mentir. Virou-se para o juiz. Vossa Excelência, peço que examine as evidências que eu trouxe. O juiz Tertuliano abriu uma pasta de couro, retirou documentos amarelados. Certidão de óbito de Marieta Souza. Causa da morte: tifo, assinada pelo médico da região, Dr. Alencar. Data: 3 anos antes do suposto incêndio. Maria das Dores sentiu o chão fugir. Isso é mentira. Minha mãe morreu no incêndio. Segundo o registro, continuou o juiz ignorando-a. A capela que ardeu era de propriedade da família Sampaio, não do coronel Inácio. E o padre que morreu era o padre Anselmo Ferreira, que, segundo testemunhas, caiu bêbado sobre uma vela acesa. Mentiras! Maria das Dores se levantou, mas 2 jagunços a empurraram de volta ao banquinho. E quanto à suposta filha bastarda... O coronel fez um gesto e um homem entrou pela porta lateral. Era médico, pela maleta de couro que carregava. Doutor Saraiva, o senhor examinou a menina chamada Ritinha? Examinei, coronel. Comparei com seu sangue. Não há compatibilidade. Essa criança não é sua filha biológica. O mundo girou. Maria das Dores sabia, que tudo aquilo era teatro. Mentiras embrulhadas em papel oficial, verdades assassinadas por documentos forjados e testemunhas compradas. Mas como provar? Como lutar contra um sistema inteiro construído para proteger homens como Inácio Sobral? Vê, padre,
disse o coronel, a voz pingando falsa tristeza. Esta mulher, consumida por vingança irracional pela morte do amante, inventou essa história toda. Assassinou meu melhor capanga. Agora tenta me difamar com mentiras. E o velho? Perguntou Maria das Dores apontando para Zé Trovão. Por que está aqui? Porque, disse o delegado Raimundo, levantando-se com dificuldade, José Trovão da Silva é procurado por 17 assassinatos, 6 assaltos e incontáveis crimes contra a ordem pública. Tinha recompensa de R$1.000 sobre sua cabeça. Foi capturado ontem à noite tentando roubar gado da fazenda do coronel. Mentira! Gritou Zé Trovão, cuspindo sangue. Me pegaram dormindo num rancho abandonado. Tô velho demais para roubar qualquer coisa. Mas ninguém o ouvia. Ou melhor, ouviam, mas não importava. A verdade era irrelevante quando o poder desenhava sua própria realidade. O padre Geraldo se aproximou de Maria das Dores, colocou a mão trêmula sobre sua cabeça. Minha filha, entendo sua dor, mas não pode combater o ódio com mais ódio. Tem que perdoar. Tem que... Perdoar? Maria das Dores olhou para ele com olhos que queimavam. Perdoar o homem que matou minha mãe? Que matou meu amor? Que comprou até a casa de Deus? Ela se levantou, empurrando a mão do padre. Prefiro arder no inferno ao lado dos justos que se curvam no paraíso dos covardes. O coronel Inácio bateu palmas, o som ecoando obscenamente pelas paredes da igreja. Belo discurso, mas agora vamos ao que interessa. Seus olhos se estreitaram. Você tem uma escolha, Maria das Dores. Uma escolha muito simples. Fez um gesto e os jagunços arrastaram Zé Trovão para o centro da igreja, forçando-o a se ajoelhar. Primeiro caminho. Você confessa aqui, na frente de todas essas testemunhas respeitáveis, que inventou tudo, que estava louca de dor, que mentiu sobre mim, sobre sua mãe, sobre tudo. Pede perdão. Aceita ser presa e julgada pelo assassinato de Damião. O coronel sorriu. Em troca, perdoou o velho Zé Trovão. Ele pode ir embora, viver seus últimos anos em paz. Minha palavra de coronel. E o segundo caminho? Você mantém suas acusações, continua essa guerra insana, e eu mando enforcar Zé Trovão agora mesmo, neste altar sagrado, enquanto você assiste. Tirou um relógio de ouro do bolso do colete, abriu a tampa. Tem 1 minuto para decidir. Maria das Dores olhou para Zé Trovão. O velho cangaceiro a encarava, e pela primeira vez em todos os anos que se conheciam, ela viu medo em seus olhos. Não medo da morte, isso ele perdera há décadas, mas medo de que ela sacrificasse a verdade para salvá-lo. Medo de que tudo pelo que Marieta morrera, tudo pelo que João Batista fora assassinado, fosse enterrado para proteger um velho que já vivera demais. Não faça isso, menina, disse Zé Trovão, a voz rouca. Não me dê esse peso, não torne minha morte inútil também. 30 segundos, anunciou o coronel. As mãos de Maria das Dores tremiam. Pela primeira vez desde que desenterrara suas armas, pela primeira vez desde que jurara vingança, ela não sabia o que fazer. Cada escolha era uma traição. Salvar Zé Trovão era trair Marieta, João Batista, Ritinha, todos os que sofreram. Deixar Zé Trovão morrer era trair o único pai que conhecera de verdade. 15 segundos. Ela fechou os olhos buscando dentro de si a resposta. E então ouviu, clara como sino de igreja, a voz de João Batista naquela tarde junto ao açude. Tenho medo de você nunca descobrir quem pode ser. Quem ela podia ser? Uma assassina cega de raiva? Uma mártir que se sacrifica mas muda nada? Ou algo diferente, algo que o sertão ainda não tinha visto? Tempo esgotado, disse o coronel. Qual sua resposta, Maria das Dores? Ela abriu os olhos, e neles ardia uma determinação que fez até Inácio Sobral recuar meio passo. Minha resposta, disse ela, a voz calma, letal, é que você esqueceu uma coisa, coronel. O quê? Que cangaceira nunca anda sozinha. E então, como se tivesse sido ensaiado, todos os 23 homens e mulheres de Canudinho
Entraram pela porta da igreja, armas em punho, não para atirar, mas para testemunhar. Mate o velho se quiser, disse Maria das Dores. Mate a mim também. Mas agora tem 30 testemunhas vivas do que aconteceu aqui. 30 bocas para contar essa história. E histórias, coronel, são mais perigosas que balas. Porque balas matam homens, mas histórias matam reputações. E reputação é tudo que você tem. O coronel Inácio olhou ao redor, calculando. Os jagunços eram apenas 6. Poderiam matar muitos, mas não todos. E os sobreviventes espalhariam a história. A história de um coronel que enforcou um velho numa igreja, que usou a casa de Deus como tribunal farsesco. Era um impasse perfeito, e pela primeira vez em décadas, o coronel Inácio Sobral não tinha a jogada vencedora. O silêncio dentro da igreja era tão denso que o ranger da madeira velha soava como tiros. 30 pares de olhos fitavam o coronel Inácio Sobral, esperando. Os jagunços trocavam olhares nervosos, dedos nos gatilhos, mas hesitantes. Matar dentro de uma igreja, na frente de testemunhas, isso era cruzar uma linha que nem os mais cruéis ousavam. O coronel sentiu o controle escorregar entre seus dedos como areia fina. Toda sua vida fora construída sobre o medo, sobre a certeza de que sempre teria mais poder, mais armas, mais aliados. Mas Maria das Dores acabara de mostrar que ele esquecera a arma mais antiga do sertão, a voz do povo. Impressionante, disse ele finalmente guardando o relógio de volta no bolso. Trouxe seus miseráveis para morrer junto com você. Que nobreza! Não viemos para morrer, respondeu Maria das Dores. Viemos para que a verdade seja ouvida. E se você nos matar aqui, neste lugar sagrado, na frente do padre, do juiz, do delegado, bem, não há documento forjado que limpe esse sangue. O padre Geraldo deu um passo à frente, a voz trêmula, mas determinada. Coronel Inácio, peço que baixe as armas. Isto é casa de Deus, não pode... Cale-se! O coronel virou-se para o padre, os olhos injetados de fúria. Você não passa de um velho idiota que acredita que batina protege de balas. Foi um erro. Um deslize pequeno, mas fatal. Porque naquele momento, todos na igreja, até os jagunços, até o juiz comprado, até o delegado corrupto, viram a máscara cair. Viram o verdadeiro Inácio Sobral. Não o senhor de terras respeitável. Não o patriarca generoso, mas o tirano cruel que sempre fora. O juiz Tertuliano pigarreou, desconfortável. Coronel, talvez seja melhor resolvermos isso de forma civilizada. Civilizada? Inácio riu, mas era uma risada sem humor. Querem civilização? Então ouçam bem. Vou soltar o velho Zé Trovão. Vou permitir que essas pessoas saiam daqui vivas. Apontou para Maria das Dores. Mas ela fica. Ela vai responder pelo assassinato de Damião. Vai ser julgada, condenada e enforcada. Legalmente. Não, disse Zé Trovão, cuspindo sangue. Leve a mim. Tenho 70 anos e uma dúzia de crimes nas costas. Deixe a menina ir. Comovente, mas não. Foi então que Ritinha deu um passo à frente, saindo do grupo de Canudinho. A menina caminhava com a cabeça erguida, os olhos fixos no coronel Inácio. E pela primeira vez, o coronel a viu. Realmente viu. Os olhos eram dele. O formato do rosto, a linha da mandíbula. Podia negar quanto quisesse, podia falsificar 1000 documentos, mas sangue não mente. E todos na igreja podiam ver a semelhança. Meu nome é Ritinha, disse a menina, a voz clara. E sou sua filha. O coronel abriu a boca, mas antes que pudesse falar, Ritinha continuou. Minha mãe se chamava Joana. Era escrava numa fazenda vizinha. Fugiu quando descobriu que estava grávida. O senhor mandou caçá-la, não por ela ter fugido, mas porque não podia ter um bastardo vivo. Seria a ruína do seu casamento com Dona Eulália Tavares, a ruína de suas alianças. Mentiras de uma... Tenho a prova. Ritinha tirou do bolso um pedaço de tecido manchado e velho. Isto é um pedaço do lençol em que nasci. Tem seu brasão bordado. O leão rampante da família Sobral. Damião guardou.
Disse que um dia eu poderia precisar. O coronel Inácio empalideceu. Aquele lençol, ele se lembrava. Fora presenteado por Dona Eulália no dia do casamento, parte do enxoval que viera de Recife. Como diabos Joana conseguira? Ela roubou, disse Ritinha, como se lesse seus pensamentos. Na noite em que você a visitou pela última vez, pegou esse pedaço e guardou, dizendo que era prova de quem era o pai da criança que carregava. O juiz Tertuliano se levantou, estendeu a mão. Posso ver isso? Ritinha entregou o tecido. O juiz examinou. Passou os dedos sobre o bordado fino, sobre as iniciais IS entrelaçadas em fios de ouro. Seu rosto se fechou. Isto é autêntico, disse ele, a voz baixa. Reconheço o trabalho. Foi feito pelas freiras de Santa Clara, em Recife. Apenas 3 enxovais foram bordados assim naquele ano. Um para Dona Eulália Tavares, um para a baronesa de Mossoró, e um para... Não importa, gritou o coronel. A escrava roubou, não prova nada. Prova que ela teve acesso íntimo às suas coisas, disse o padre Geraldo, a voz ganhando força. Prova que havia relação entre vocês. E esta menina tem seus olhos, coronel. Pode negar, mas Deus vê a verdade. O delegado Raimundo se mexeu, desconfortável. Coronel, se isso chegar aos ouvidos da família Tavares... Silêncio, mas o estrago estava feito. A dúvida plantada. E no sertão, onde reputação vale mais que ouro, a dúvida é sentença de morte. Maria das Dores viu a abertura. Faço uma proposta, coronel. Uma que salva sua reputação e acerta nossas contas. Não negocio com assassinas. Vai negociar com esta. Ela deu um passo à frente. Deixe Zé Trovão ir. Deixe o povo de Canudinho ir. Reconheça Ritinha como sua filha. Dê a ela nome e um pedaço de terra. Pequeno, longe daqui, onde não ameace sua herança principal. E você? Eu desapareço. Pego minhas armas e sumo na caatinga. Nunca mais volto. Nunca mais falo seu nome. Maria das Dores fez uma pausa. Mas se você recusar, se tentar nos matar aqui, juro por tudo que é sagrado que vou gastar minha última bala em você. E mesmo que seus jagunços me matem depois, você não estará vivo para aproveitar a vitória. Era uma proposta que cortava os dois lados. O coronel perderia o gosto da vingança completa, mas manteria seu império intacto. Maria das Dores perderia a justiça total que buscava, mas salvaria as vidas que importavam. O coronel Inácio olhou ao redor. Viu o padre balançando a cabeça em aprovação. Viu o juiz com expressão pensativa. Viu seus próprios jagunços hesitantes, percebendo que aquela luta não valia o sangue derramado numa igreja. Tem minha palavra, disse ele finalmente, cada sílaba custando como se fosse arrancada com um alicate. A menina recebe reconhecimento e terras. O velho e os miseráveis podem ir. E você? Apontou para Maria das Dores. Você desaparece. Se eu vir sua sombra novamente em meus domínios, nem Deus te salva. Aceito. Zé Trovão foi solto. Cambaleou, mas recusou ajuda, arrastando-se até Maria das Dores com dignidade ferida, mas intacta. Você é louca, menina, sussurrou ele. Podia ter acabado com ele. E de que adiantaria? Matando ele, outro coronel ocuparia o lugar. A podridão é maior que um homem só. Ela tocou o rosto do velho, uma carícia rápida. Vá, viva os anos que te restam em paz. É mais do que a maioria de nós consegue. O grupo de Canudinho começou a sair da igreja, lentamente, ainda desconfiados. Ritinha ficou parada no meio, olhando para o coronel Inácio com uma expressão impossível de decifrar. Não espere amor, disse ela. Não espere que eu chame você de pai, mas vou aceitar o que me deve. Por minha mãe, por Dona Marieta, por todos que morreram por causa dos seus segredos. O coronel não respondeu, apenas virou as costas, caminhando em direção ao altar como se precisasse conversar com Deus sobre os pecados que nunca confessaria. Maria das Dores foi a última a sair. Na porta da igreja, parou, olhou para trás uma última vez.
Não era a vitória que sonhara. Não era a vingança completa que jurara sobre o túmulo de João Batista. Mas era, talvez, o melhor final possível num mundo onde justiça perfeita não existe. Lá fora, o sol queimava implacável. O povo de Canudinho esperava, incerto sobre o que fazer agora que a adrenalina passava. Voltem para casa, disse Maria das Dores. Cuidem das famílias. Plantem quando chover. Sobrevivam. É a melhor vingança contra homens como ele. Continuar vivo, continuar humano, continuar com dignidade. Cícero se aproximou. E você? Vai mesmo desaparecer? Maria das Dores olhou para o horizonte, onde a caatinga se estendia infinita sob o céu azul rachado. Vou para onde cangaceiros vão quando a luta acaba, para o único lugar onde ainda somos livres. E onde é isso? Ela sorriu, um sorriso triste, mas real. Onde as histórias nos transformam em lendas. Onde a verdade importa mais que a vida. Montou em seu cavalo, ajustou a Winchester na sela, verificou a faca na bota. Depois, sem olhar para trás, esporeou o animal e partiu em direção ao sol poente, deixando apenas poeira e perguntas. Ritinha observou a silhueta de Maria das Dores diminuir até desaparecer completamente no horizonte. Sentiu algo apertar em seu peito. Não sabia se era alívio, tristeza, ou a estranha solidão de quem sobrevive quando outros não tiveram a mesma sorte. Ela vai ficar bem? Perguntou ao velho Zé Trovão. O cangaceiro cuspiu sangue, limpou a boca com as costas da mão. Maria das Dores é feita do mesmo barro que o sertão. Pode rachar na seca, pode inundar na chuva, mas nunca quebra completamente. Olhou para a menina. A pergunta não é se ela vai ficar bem. É o que você vai fazer com a chance que ela te deu. Ritinha tocou o medalhão no pescoço, sentindo o metal aquecido pelo sol. Tinha um nome agora. Tinha terras. Tinha um futuro que sua mãe biológica nunca teve. Que Marieta morreu para garantir. Que Maria das Dores sacrificou sua vingança para proteger. Vou honrar todas elas, disse ela, a voz firme. Cada uma que morreu. Cada uma que lutou. Vou fazer valer a pena. Zé Trovão sorriu, mostrando os dentes que lhe restavam. Então você já é mais esperta que todos nós, menina. Porque a gente lutou, matou, morreu. Mas você vai viver. E viver bem é a melhor vingança de todas. 6 meses depois, na feira de Quixeramobim, um mascate velho contava uma história para quem quisesse ouvir. Falava de uma cangaceira que voltara dos mortos para vingar o amor assassinado. Falava de segredos enterrados, de coronéis derrubados, de justiça impossível alcançada. E no fim, perguntou um menino de olhos arregalados. O que aconteceu com ela? O mascate deu de ombros acendendo um cigarro de palha. Dizem que desapareceu na Caatinga. Alguns juram que a viram em Canindé, outros em Juazeiro. Tem quem diga que morreu numa emboscada, tem quem diga que virou Santa Milagrosa. E o que o senhor acha? O velho soprou a fumaça, olhos perdidos no horizonte. Acho que Maria das Dores virou aquilo que sempre foi destinada a ser. Uma história. E histórias, meu filho, nunca morrem de verdade. Só mudam de forma. A verdade, que o mascate não sabia, era mais complexa e mais simples ao mesmo tempo. Maria das Dores cavalgara por 3 dias após deixar São Miguel. Não tinha destino, apenas direção. Para longe, sempre para longe. Dormia debaixo de juazeiros, bebia água de cacimbas quase secas. Comia o que conseguia caçar. Estava sozinha de novo, como estivera por tanto tempo antes de conhecer João Batista. Mas a solidão tinha gosto diferente agora. Não era vazia. Era cheia de fantasmas que conversavam com ela nas noites sem lua. No 3º dia, chegou a um vilarejo tão pequeno que nem nome tinha. Era apenas um aglomerado de casebres ao redor de um poço comunitário. Gente esquecida pelo mundo e pelos mapas. Uma velha estava tirando água quando Maria das Dores se aproximou. Pode beber, filha, disse a velha, oferecendo uma cuia. A água é de Deus, não tem dono.
Maria das Dores bebeu, sentindo o líquido fresco descer pela garganta seca. Tem trabalho por aqui? Sei lidar com gado, com plantação? A velha a estudou com olhos que pareciam enxergar além da superfície. Sei quem você é. Maria das Dores, a cangaceira que enfrentou o coronel Inácio. O corpo de Maria inteiro ficou tenso. Como? As histórias viajam mais rápido que cavalos, menina. E essa é a história boa, do tipo que dá esperança para quem não tem. A velha sorriu. Aqui ninguém vai te entregar. Aqui a gente sabe o que é sofrer nas mãos de coronéis. Pode ficar quanto quiser. Pode até começar de novo, se é isso que procura. Não sei se consigo começar de novo. Ninguém nunca sabe. Mas faz assim mesmo, um dia de cada vez, até olhar para trás e perceber que virou outra pessoa. Maria das Dores ficou naquele vilarejo sem nome. Nos primeiros meses, acordava no meio da noite com a mão na faca, o coração disparado, esperando jagunços que nunca vinham. Não conversava muito, trabalhava na roça, ajudava a puxar água, consertava cercas. As pessoas a respeitavam, não faziam perguntas. Mas as crianças que não têm medo de fantasmas começaram a se aproximar. Pediam que contasse histórias do cangaço. Ela recusava no começo, mas uma menina insistente, não mais que 7 anos, com olhos que lembravam Ritinha, não aceitava não como resposta. Por favor, Dona Maria, só uma história, uma pequenininha. E Maria das Dores, para sua própria surpresa, contou. Não as histórias sangrentas de emboscadas e mortes, mas as outras, as que quase esquecera. Zé Trovão ensinando-a a ler nas estrelas. Cissa cantando toadas tristes ao redor do fogo, a vez que o bando libertou crianças vendidas como escravos. Os momentos de humanidade espremidos entre a violência. A menina ouvia hipnotizada, e depois trazia outras crianças, e depois vinham adultos também. E sem perceber, Maria das Dores estava se transformando naquilo que o mascate profetizara. Uma história viva. Enquanto isso, na fazenda que agora lhe pertencia, pequena, distante, mas sua, Ritinha trabalhava a terra com as próprias mãos. O coronel Inácio cumprira a palavra, reconhecera-a legalmente, dera-lhe terras, mas o fizera com tanto veneno na voz, tanta frieza, que ficou claro que nunca seria um pai. Apenas um devedor quitando dívida. Ela não se importava, não queria o amor dele, queria apenas o que lhe era devido. Plantou milho, feijão, mandioca. Contratou 3 famílias de Canudinho para trabalhar com ela, não como empregados, mas como parceiros, dividindo a colheita. Era uma forma diferente de fazer as coisas, uma forma que os coronéis não entendiam, mas funcionava. À noite, sozinha no casebre que chamava de casa, Ritinha escrevia. Anotava tudo o que se lembrava. A história de sua mãe Joana, o sacrifício de Marieta, a criação por Damião, a vingança de Maria das Dores. Página após página, formando um testemunho que um dia, talvez, seria lido por gente que nem nascera ainda. Um dia, apareceu um visitante inesperado. Zé Trovão, mais magro e curvado, mas vivo. Vim me despedir, disse ele. Tô velho demais para essa vida. Vou para Juazeiro, viver os últimos dias perto do Padre Cícero, ver se Deus ainda aceita conversa com um pecador como eu. Ritinha lhe ofereceu café, rapadura, um lugar para descansar. Conversaram até tarde, e antes de partir, o velho cangaceiro lhe deu um embrulho. Isso aqui pertenceu a Maria das Dores. Pediu que eu entregasse a você, se um dia a visse. Dentro estava a faca que pertencera a Marieta. A mesma faca com cabo de osso, lâmina afiada pelo tempo e uso. E um bilhete curto, escrito com letra incerta. Para Ritinha. Que esta lâmina nunca precise cortar carne, apenas injustiças. Que você seja mais esperta que eu fui. Que você viva não para vingar os mortos, mas para honrar os vivos. M.D. Ritinha segurou a faca, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Não era um adeus. Maria das Dores estava viva em algum lugar. Mas era um encerramento. Um passar de bastão. Os anos passaram. A história de Maria das Dores cresceu, mudou,
ramificou-se em 1000 versões diferentes. Diziam que ela virara santa, diziam que virara demônio, diziam que liderava um bando novo, diziam que morrera em paz, dormindo sob as estrelas. A verdade é que ninguém sabia ao certo, e talvez fosse melhor assim. Porque Maria das Dores descobrira algo que a vingança nunca lhe ensinara, que existe mais de um jeito de ganhar, que nem toda vitória termina com sangue, que às vezes a maior coragem não é matar os inimigos, mas continuar vivendo depois que todos esperam que você esteja morta. No vilarejo sem nome, ela se tornara apenas Maria. Não portava mais armas, não falava em vingança. Ajudava os doentes, ensinava as crianças a ler, mediava disputas. Era uma vida pequena, insignificante para quem não olhasse com atenção. Mas para quem olhasse, realmente olhasse, veria algo extraordinário. Uma mulher que fora forjada em violência, que perdera tudo, que tocara as profundezas mais escuras da alma humana. E ainda assim, escolhera não se tornar o monstro que o mundo esperava. Uma tarde, uma viajante chegou ao vilarejo. Era uma mulher jovem, grávida, com olhos assustados e roupas rasgadas. Fugira de um casamento arranjado, de um coronel velho que a comprara como gado. Por favor, suplicou ela, me ajudem. Não tenho para onde ir. As pessoas do vilarejo olharam para Maria, esperando. Ela era a líder não oficial, aquela cujas palavras tinham peso. Maria das Dores olhou para a jovem e viu, refletido ali, todas as mulheres que conhecera. Sua mãe, Marieta. Joana, a mãe de Ritinha. Ela mesma, aos 12 anos, fugindo pela caatinga. A corrente infinita de sofrimento que o sertão impunha às suas filhas. Pode ficar, disse ela. Aqui você está segura. E naquele momento, ajudando uma desconhecida, oferecendo abrigo sem pedir nada em troca, Maria das Dores entendeu finalmente o que João Batista tentara lhe ensinar naquela tarde junto ao açude. Que ela podia ser mais que uma arma, que podia ser mais que vingança, que podia ser simplesmente humana. Não era o final épico que as lendas pediam. Não era a morte gloriosa em batalha, nem a vingança completa contra todos os inimigos. Era apenas uma mulher, num vilarejo sem nome, escolhendo bondade onde antes só havia violência. Mas talvez, apenas talvez, fosse o final mais corajoso de todos. Maria das Dores permanece um enigma. Alguns dizem que morreu em 1932. Outros juram tê-la visto em 1945, já velha, vivendo pacificamente num vilarejo remoto. Há até quem afirme que ainda está viva, em algum canto esquecido da caatinga. O que sabemos com certeza? Ela existiu, amou, perdeu, vingou-se, e depois, desapareceu nas próprias lendas que criou. Talvez seja esse o destino de todos os que ousam desafiar a ordem das coisas. Não morrer, apenas transformar-se em histórias que outros contam quando precisam acreditar que justiça, mesmo imperfeita, ainda é possível. E assim termina a história da cangaceira que largou as armas por amor, voltou por vingança e desapareceu deixando apenas perguntas. Viva ou morta, santa ou pecadora, esquecida ou lembrada, isso cabe a cada um decidir. Porque no sertão, onde o sol queima as certezas e o vento apaga os rastros, a única verdade que sobrevive é aquela que contamos ao redor do fogo, quando a noite cai e os fantasmas do passado vêm nos visitar.